Salve, salve mocidade! Olha nós aqui outra vez para falar de interação ou integração multissistêmica. E a gente está falando dessa integração tanto do ponto de vista fisiológico, patognomônico é legal essa palavra de falar, né? É bem difícil. Patognomônico e também as interações multissistêmicas com as terapêuticas. Olha lá, ó, vamos falar de aparelho músculo-esquelético, que de verdade é onde a gente atua, né, irmãos? Vocês já pararam para pensar? Os nossos recursos, eles estão acoplados e atuantes diretamente nesse sistema. Só que, devido às integrações multissistêmicas e pelos mecanismos de aferência e eferência, eu não vou ter impacto dessa nossa intervenção somente no músculo esquelético, mas em todos os órgãos e todos os sistemas. Olha que legal! Então, a gente vai ter musculatura apendicular nos membros, né? Músculo estriado esquelético são músculos plásticos, ou seja, dependente do estímulo, ele vai aumentar de tamanho, diminuir de tamanho e por aí vai. E esses músculos, eles vão receber informações e ordens do sistema nervoso central através de nervo periférico. Agora tem uma coisa. Você não consegue ativar um músculo sem desencadear outras respostas. Quer ver um exemplo? Quando você tem aumento de demanda metabólica, porque os músculos estão trabalhando mais, sobretudo as fibras vermelhas oxidativas, que são fibras que consomem mais oxigênio e mais glicose, não existe você ter ativação dessa musculatura sem que você aumente o peristaltismo, por exemplo. Eita, músculo estriado esquelético, então interage com o músculo liso. Toda vez que eu falar em músculo liso, eu tô falando em víscera, né? Então, músculo estriado esquelético vai estar na musculatura apendicular e também no diafragma. O coração também tem músculo estriado, não esquelético, estriado cardíaco, mas que tem uma estrutura muito parecida. Mas, através da regulação neuroendócrina, que nós falamos na aula passada, quando eu ativo a musculatura estriada esquelética, eu também vou ativar a musculatura lisa. Por isso que se você acabou de comer e dá uma andadinha de leve, daqui a pouco você tá lá querendo ir no banheiro evacuar. Falei bonito evacuar, né? Mas você vai querer fazer um cocô. Por que isso? Porque você aumentou o peristaltismo pelo aumento do consumo metabólico da musculatura estriada esquelética. Quem avisou? Quem avisou foram as referências. O nervo periférico, então eu mando a informação do córtex motor através das eferências que vão passar lá pela medula e aí vai despolarizar o nervo para o órgão efetor fazer a contração muscular, ela também devolve a informação falando, chefe, já contraiu lá embaixo, hein? Então, o encéfalo lá, o córtex, fala para o neurônio motor, leva aí essa informação lá para o bíceps, porque ele precisa fazer uma flexão lá, vai lá, leva lá. Aí, o neurônio vai fazendo sinapse e vai informar o bíceps que está na hora dele contrair. Isso é aferência. Mas e a eferência? O que é? É a volta. Então, a eferência, quando você faz uma contração do bíceps, você sabe que você fez uma contração, não sabe? Você fala, deu certo, contrair. Por quê? Porque a eferência volta lá para o sistema nervoso, para o córtex e fala, chefe, deu certo lá, viu? Informei lá que era para fazer a flexão e ele fez direitinho, fez bonito lá a flexão, tá tudo ok. Então, a referência informa que foi feito essa contração. Mas mais do que isso, tem gasto. Você gastou para fazer essa contração, você gastou ATP. E aí, quando gasta ATP, teve consumo de glicose e de oxigênio. E até para a gente usar o ATP, a gente usa oxigênio. Você sabia disso? A gente não precisa de oxigênio só na síntese da adenosina trifosfato. Para quebrar a ligação fosfato, eu preciso de fosforilação oxidativa. Eu preciso de oxigênio também. Então, a gente usa oxigênio demais no corpo. E aí, gastei toda vez que cai o nível de oxigênio e aumento de CO2, porque eu gasto oxigênio e libero o CO2.
em qualquer tipo de, né, de metabolismo, aeróbico, no caso. Os barroceptores da artéria aorta e da carótida vai lá e avisa o tronco encefálico. Fala, ó, ela tá gastando lá, hein? Parece aquele povo que conta pro seu marido que você te viu no shopping comprando coisa. Fala, olha, essa esposa gasta, né? Vê ela no shopping de novo, cheia de sacola. É mais ou menos a mesma coisa. Então, os barroceptores vai lá e conta pro tronco encefálico. Olha, tava gastando lá, hein? Oxigênio e glicose. E aí, o que o tronco faz? Aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória para você compensar esse gasto. Mas é só isso? Não, vou ter liberação adrenérgica também, de acomodação. E aí eu vou ter impactos cardiovasculares, respiratórios, até geniturinário, porque eu libero adrenalina, não vai só para o músculo. Eu estou liberando adrenalina porque eu estou numa ativação muscular, estou fazendo um exercício mais intenso. Você acha que a adrenalina que você liberou foi só lá para o músculo? Não, né? Vai para tudo. Então, até para melhora de controle de esfíncter vesical, eu posso atuar com exercício aeróbico. É mesmo? É mesmo. Bexiga neurogênica. Se não tem lesão de nervo, né? Se eu não perdi ali inervação, tem pacientes que ficam com bexiga neurogênica depois de ficar muito tempo sondado. Aí não consegue esvaziar a bexiga, sabe? Ele até tem vontade de fazer xixi. Libera o esfíncter da uretra, o uretral, mas não consegue liberar o vesical. Quando você faz liberação de adrenalina, na última aula nós vimos, se eu tenho liberação de adrenalina, na sequência eu tenho um rebote colinérgico, vou ter liberação de acetilcolina. Ah, muito bom. Então, eu acabei de fazer um exercício aeróbico, eu aumento o tônus do esfíncter vesical, porque ninguém que está correndo pode correr fazendo xixi, né? Então, esse negócio mijei de medo, é mentira. Agora, logo na sequência, você tem liberação colinérgica. Na liberação colinérgica, você tem relaxamento de esfíncter. Você obriga o esfíncter a relaxar. Nossa, nunca tinha pensado em pôr o paciente no ciclo ergômetro para ele fazer xixi. Pois faça. Se o seu paciente tem bexiga neurogênica, nesses casos de não ter lesão, mas por hiperreflexia, ou por hipertonia vesical, pós-sondagem, por infecção de trato urinário, saiba que o rebote colinérgico pós-exercício aeróbico causa um relaxamento do esfíncter. Olha a interação multissistêmica passando aí, gente! Vocês percebem como isso é importante? Muito bom. E aí, no caso, então, de ativação de músculo liso, olha que legal. Quando eu tenho o aumento do gasto energético de fibras oxidativas, eu aumento também a peristalse. Por que isso? Porque eu preciso absorver comida rápido. Eu estou gastando. Então, eu aumento o peristaltismo de maneira que eu também aumento a digestão e a absorção de alimentos. E com isso, eu vou ter um trânsito gastrointestinal mais rápido, né? Aprimorado, digamos assim. Por que idoso, principalmente hoje em dia, quando a gente fala de idoso, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque o envelhecimento cronológico, dependendo dos hábitos desse indivíduo, não é mais o mesmo do envelhecimento celular. Então, dependendo do que come, do quanto de atividade que faz, enfim, das conexões, né? Hoje em dia já existem muitos estudos de avaliação de idade cronológica versus idade celular, por conta aí desses costumes que, ainda bem, a gente está mudando. E aí, o idoso clássico, né? Aquele idoso ortodoxo, vó, aquele idoso que a gente acha bonitinho, fofinho, sentadinho na cadeira, de balanço, lá, balangandinho, geralmente tem um problema seríssimo de trânsito intestinal. Por quê? Porque eles se movimentam menos. Então, eu tenho menos ativação de musculatura estriada esquelética, principalmente de fibra oxidativa vermelha, eu tenho menos ativação de músculo liso e de peristalse. Ah, então eu tenho integração músculo esquelético com tubo gastrointestinal? Completamente! É óbvio que tem. E aí, quando você movimenta esse indivíduo, ele, inclusive, vai melhorar esse trânsito, vai melhorar a questão da constipação, né? Que não consegue evacuar. Muito legal, né? Então, olha lá, ó.
integrei com o músculo estriado esquelético, lembrando que essa musculatura, ela também vai ter impacto no músculo cardíaco, já que é o músculo cardíaco que garante que todo o meu substrato chegue aonde eu precisar. Opa, peraí, deixa eu parar aqui um pouquinho. Nica, vou voltar aqui. Corta esse pedaço. Já que o músculo cardíaco, ele garante todo o substrato que eu preciso para todos os órgãos e sistemas. Então, eu vou ter integração também. E lembrando que o músculo cardíaco, ele também tem fibras de músculo estriado. O que dá força contrátil para o coração não é o músculo liso. O músculo liso, ele só é importante porque ele responde à ação do sistema nervoso autônomo, né? Então, o que faz o coração acelerar quando você vê o Caio Castro pagando o jantar, por exemplo? Daí aumenta, né, a frequência cardíaca. O que fez isso? Você liberou adrenalina, a adrenalina vai ter uma atuação no nosso sino atrial através do sistema nervoso autônomo, simpático. E isso aumenta a frequência cardíaca. Olha a integração. Agora, quando eu tenho um aumento do tônus, né? Porque toda vez que a gente aumenta cronotropismo, junto a gente aumenta inotropismo também, que é a força contrátil. Quem está aumentando a força contrátil para ter uma sístole mais vigorosa? O músculo estriado. Então, da mesma forma que eu exercito musculatura estriada esquelética, eu também exercito o músculo cardíaco. Por quê? Porque quando eu faço o coração acelerar de maneira proposital, dosimetrada, através do exercício, eu estou propondo uma sobrecarga. E isso de maneira controlada e periódica, dando tempo para a fibra muscular se adaptar e se reconstruir pela plasticidade, aumenta a força e o tamanho dessa fibra. Por isso que um atleta, não precisa ser atleta não, um cara bem treinado, que faz pelo menos 120 minutos de exercício aeróbico por semana, ele tem uma frequência cardíaca até 30%, 40% mais baixa do que da galera sedentária, porque ele tem mais inotropismo. A musculatura dele e o músculo estriado ganhou resistência e ganhou também mais força contrátil, fazendo uma sístole vigorosa. Então, olha o músculo estriado esquelético trazendo impacto no músculo cardíaco, porque tem integração. E essa integração acontece a partir de dois fenômenos importantes. A liberação autonômica, sistema nervoso simpático e parasimpático. E porque eu tive consumo de oxigênio. Então, os barroceptores informam o centro respiratório e o controle, né, o tronco, que controla a frequência cardíaca e faz uma adaptação no trabalho cardíaco para que ele consiga vencer esse gasto energético a mais que a gente teve. Então, percebam que eu não consigo atuar no músculo estriado esquelético sem trazer impacto em todas as outras vísceras. Falamos de coração, falamos de tubo gastrointestinal, falamos de trato urinário. E o renal? Ô, meu filho, presta atenção. O rim é altamente dependente de volume. Toda vez que eu aumento o índice cardíaco, o que é índice cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração é capaz de colocar para circular por minuto. Toda vez que eu aumento o índice cardíaco, eu aumento a perfusão renal. E aumentando a perfusão renal, eu aumento também a liberação de substâncias importantes pelo rim, eu aumento a filtração, eu faço mais depuração, eu regulo melhor o pH, porque eu tenho mais excreção de íon hidrogênio, e aí mantém níveis de bicarbonato. Além disso, a gente sabe que quando eu tenho um jato urinário adequado, eu tenho depuração do trato e isso diminui infecções. Então, até nisso tem impacto, porque quanto mais filtragem, maior o jato urinário, você acaba tendo uma depuração ali e isso tem impactos também naqueles pacientes que têm infecções por repetição.
Animal, né? Muito legal. Então, percebam que quando eu tenho qualquer tipo de alteração, que eu tiro um órgão e um sistema da homeostase, eu vou trazer impacto em todos os órgãos e em todos os sistemas. E por último, mas não menos importante, nós temos a integração cardiorrespiratória. Ô, gente, não existe troca gasosa sem aparelho cardiocirculatório funcionante. Eles têm um impacto e têm uma integração absolutamente direta. Deixa eu ligar aqui. Aí eu tiro o som. Aí. Vamos lá. Então, quando eu falo de integração cardiorrespiratória, é assim, faz a captação do combustível, é o tanque de combustível, e o outro conduz esse combustível para todos os órgãos e todos os sistemas. E, além disso, eu depuro, eu retiro o principal resto metabólito, que é o CO2, através da circulação com a ventilação alveolar. Só que tem uma coisa extremamente importante. O aparelho respiratório, ele depende muito da integração músculo-esquelética, porque ele não consegue trabalhar sozinho, né? A gente não tem movimentação respiratória pulmonar espontânea. Ela vai depender exatamente da musculatura respiratória. Só que a musculatura respiratória, ela está no tórax, por incrível que pareça. Ó, que gênia! E isso faz com que a alteração dessa musculatura me traga impacto também nas pressões intratorácicas, assim como o trabalho pulmonar. E essas pressões trarão impacto no coração, que fica no meio desses dois gigantes, que fica pequeno, fica grande, fica pequeno, fica grande. Então, eu tenho integração entre o aparelho cardiocirculatório sob o ponto de vista dos gases sanguíneos, então eles estão sempre em regulação em conjuntinho, mas eu também tenho integração cardiorrespiratória pelas pressões intratorácicas devido ao ciclo respiratório. Olha aqui, ó. Quando eu tenho uma ventilação normal, eu tenho a ativação dos músculos intercostais externos e do diafragma, certo? Quando eles contraem, eles aumentam o diâmetro do gradil costal, diminui a pressão intrapulmonar e isso causa uma diferença de pressão entre o meio intratorácico e a atmosfera. Como a pressão atmosférica é maior, mais alta, o ar vai de fora para dentro por diferença de pressão. Simples assim. O nome disso é lei de Boyle. Então, a lei da física. Então, esses músculos, eles agem como uma sanfona. Quando eles contraem, abre o fole e gera pressão negativa, o ar entra. Agora, você acha que esse impacto está só no pulmão? Não tá, irmão. Tá em toda a arquitetura tóraco-abdominal. Não é nem só no tórax, é no tóraco-abdominal. Portanto, quando a gente fala de integração cardiorrespiratória, eu não posso esquecer das pressões. Por isso que os impactos da ventilação mecânica, principalmente quando eu falo de PIP, de pressão positiva, eles são muito mais sob o ponto de vista de efeitos colaterais. E eu nem estou falando de eventos adversos, eu estou falando de efeitos colaterais. O que é um efeito colateral? Eu mirei num alvo e acertei o lado, né? Então, quando eu dou PIP, eu estou pensando em melhorar a troca gasosa. Ótimo. Só que eu altero as pressões intratorácicas. E isso vai me trazer repercussões no aparelho cardiocirculatório que está trabalhando contra ou a favor dessas pressões. Por isso que as repercussões, elas são no retorno venoso, elas são no débito cardíaco, na pressão transmural dos ventrículos. Se eu tenho um paciente instável hemodinâmica por outras causas, isso pode ser deletério e o paciente pode chocar mais, a PA pode cair mais. Porque a gente sabe que pressão arterial é o produto do débito cardíaco versus a resistência vascular periférica. Se cai o débito, cai a PA.
Por outro lado, se eu tenho uma cardiopatia que diminui o débito, diminui o trabalho cardíaco e diminui a congestão pulmonar, isso é um efeito esperado, é um efeito bom. Então, aquilo que é um evento adverso num caso, em outro caso acaba sendo terapêutico. E tudo isso acontece por conta da integração entre o aparelho respiratório e cardiocirculatório sob o ponto de vista das pressões intratorácicas causadas pela dinâmica respiratória. Muito legal, né? E é óbvio que o compartimento abdominal dentro dessa integração é extremamente importante, sobretudo quando eu falo de fígado e falo de baço. Porque o fígado ele está logo abaixo do pulmão direito. Então, quando eu estou falando de fígado, se ele tiver aumentado, se ele tiver com a borda, a gente não consegue palpar rebordo hepático, né? Você não consegue pegar fígado. Se você está palpando, é porque ele está aumentado. E isso é péssimo, porque ele vai ter ou impacto no próprio abdômen, que já não me interessa, mas também vai ter impacto na dinâmica respiratória. Olha lá, o fígado tá lá a partir da 10ª costela, encaixadinho embaixo do diafragma. Então, uma hepatomegalia vai trazer impactos na pressão transdiafragmática, porque o fígado vai empurrar o diafragma para cima, dificultando o trabalho diafragmático. Se tiver ascite, então, daí lascou-se, né? Porque aí eu vou ter um aumento de pressão abdominal global pelo líquido que extravasou da vasculatura para o compartimento abdominal. Então, existe uma interrelação das pressões torácicas e abdominais na mecânica ventilatória, e isso pode trazer impactos negativos quando eu tenho um aumento dessas pressões, seja por aumento do fígado do baço ou por uma ascite, por exemplo. Combinado? Deu para pegar a visão das integrações multissistêmicas? Então não esquece. Neuroendócrinas e através dos gases sanguíneos eu vou ter sempre impactos de uma alteração orgânica em outros órgãos e sistemas para que aconteçam adaptações. O nosso corpo vive disso. Ele se adapta para não morrer, né? Ele se adapta para conseguir sobreviver à nova situação. Essa adaptação pode ser benéfica, mas ela também pode ser patológica e eu preciso entender qual é o processo para identificar uma e outra. Tudo bem? Espero que tenha sido tão bom para vocês escutarem tudo isso quanto foi bom para mim falar, porque é muito legal, é uma grande viagem e toda vez que você estiver com o seu paciente, integre os órgãos. Quando você for raciocinar a respeito daquela patologia e da sua integração, pensa multifatorial. Uma coisa leva a outra, qual é a relação de interdependência naqueles sistemas que eu estou abordando. Isso vai te ajudar muito a ter um raciocínio clínico claro e a ter um tratamento mais seguro, mais assertivo e mais eficaz para o seu paciente. Combinado? Um grande beijo e a gente se vê por aí. Até a próxima!